Olá, minha turminha! Bom, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje vamos falar sobre artigo de opinião, isso mesmo. Vamos trazer aí, certo, algo bem legal. No nosso cotidiano estamos sempre o quê? Sempre nos posicionando, referente a um determinado assunto. Vocês aí já pararam para pensar nisso? Bom, por isso que é importante a gente estar sempre buscando o quê? Buscando conhecimentos sobre os acontecimentos, certo? Relacionado não só à nossa cidade, mas assim também como ao mundo. Então, para que a gente possa ter essa condição, certo? De se posicionar diante de qualquer assunto e poder discutir. Além do que, defender os nossos pontos de vista, não é mesmo? Nada melhor do que a gente interagir. E ao assistir os noticiários, a televisão, ouvir o rádio ou ler uma revista, por exemplo, o que encontramos? Encontramos textos polêmicos, onde vai exigir uma posição, geralmente de quem? Do autor. O autor ele costuma apresentar esse tema polêmico, certo? Apresentar o seu ponto de vista para quê? Para que seja abordado através deste artigo de opinião. Mas, o que é um artigo de opinião? Bom, o artigo de opinião, ele é um gênero textual, jornalístico, mais comum no cotidiano das cidades. Essencialmente argumentativo, ele vem para argumentar, onde o autor ele vai expor claramente as suas opiniões e os seus argumentos, que vão possuir aí umas condições, certo? Para fazer com que este interlocutor ele venha acreditar no que está informando esse autor. Mas para isso, esse autor ele precisa ter bons argumentos. Onde vamos encontrar? Normalmente eles são publicados em jornais, em revistas, em blogs, certo? Porém, devemos ainda assim lembrar que vamos utilizar uma linguagem de acordo com a norma padrão da nossa língua portuguesa, certo? Para que haja aí a compreensão em todas as regiões do nosso país, tá bom? Pois bem, minha turminha, muitas faculdades costumam utilizar, certo? Essa produção de texto argumentativo nos vestibulares. Então, por isso que é preciso a gente praticar desde o início. Mas quais são as características? Bom, geralmente o título, ele costuma ser provocador e polêmico, certo? Aí uma exposição de ideia, do ponto de vista sobre esses determinados assuntos e vai trazer para vocês 3 partes. Quem são elas? A exposição, a interpretação e a opinião, certo? Onde vai possuir um parágrafo de introdução, no qual ele vai abordar os principais elementos da ideia, onde vão ser desenvolvidos. Já no desenvolvimento, ele vai mostrar aquilo que vai ser exposto como argumento, em defesa de um ponto de vista para ser defendido. Já na conclusão, é onde vai ocorrer o fechamento dessas ideias que irão ser discutidas, certo? Ao longo desse texto. O que é que irá predominar? Irá predominar os verbos no tempo presente. Uma linguagem objetiva onde devemos colocar ou na terceira pessoa, ele ou ela, ou na primeira pessoa, sendo subjetiva, eu, certo? Onde vamos obedecer essa língua padrão, como já informei a vocês antes, certo? A principal característica desse texto é que ele é argumentativo, onde o autor ele vai fazer com que esse leitor seja convencido da sua ideia, certo? Mas aí então podemos estabelecer uma relação de causa e consequência. Quem são elas? Podemos comparar épocas e lugares, trazer uma construção antecipada logo de contra-argumento para antecipar aquela crítica do leitor, certo? Podemos também estabelecer ao interlocutor junto com o leitor e produzir as afirmações de efeitos. Bom, mas na hora de fazer a construção do meu texto, o que é que eu preciso? Bom, não basta apenas saber qual é o tema. Vocês irão precisar saber argumentar.
Por quê? Porque, sendo ele um texto de opinião, a gente deve sustentar os nossos argumentos. Então, para isso é preciso que vocês aí pesquisem, seja em livros, seja em sites da internet, certo? E anotar tudo que você acha que é interessante. E aí, aos poucos, vocês irão fazer a construção, certo? Formando, então, esse texto de artigo de opinião. Podemos dividir esse processo, certo? Em 3 partes. 3 partes simples e básica. Qual é o primeiro passo? Bom, o primeiro é a composição, onde devemos refletir, fazer a leitura, organizar as ideias para que seja desenvolvida na parte do texto, certo? Onde nessa parte vai ser necessário que o autor venha a definir qual é a sua opinião. Já na introdução, ele vai discorrer um pouquinho durante o artigo, certo? E no desenvolvimento, vamos fazer aí uma interpretação. Vai ser o momento que a opinião e a argumentação vão ser os principais recursos desse autor. E por fim, vamos fazer aí uma conclusão, que é para finalizar, certo? Aquele artigo, apresentando não só ideias, como também solução para aquele problema que foi descrito diante todo o texto, certo? E o que não devemos fazer é revisar. Por quê? Porque diante da revisão podemos observar os erros da classe gramatical, vamos observar aí se está certo o uso da ortografia, da acentuação, da pontuação, certo? Bom, na hora que for fazer, cuidado, que há diferença entre tema e título, porque eles são completamente diferentes, certo? O título é lá, o primeiro assunto. E o tema é o que vai ser abordado diante de todo o texto, tá bom? Agora vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a Pro trouxe para vocês, certo? Um artigo de opinião referente ao racismo no Brasil. O que é que podemos abordar? Diante disso, podemos falar de diversas coisas, não é verdade? Como a origem, a história, alguns casos que acontecem principalmente durante a atualidade e o racismo em si ainda nos dias de hoje. Mas o que é preciso a gente selecionar e focar em apenas um aspecto de um tema, certo? Onde vai facilitar a nossa escrita durante o texto. Para quê? Para que a gente não tenha tanta informação e venha se perder diante do texto, certo? A exemplo de um artigo de opinião, certo? Ainda sobre o racismo, podemos falar que, embora a população brasileira seja descendente de negros, o problema do racismo ele ainda vem se persistindo nos dias atuais, desde a chegada dos portugueses, onde os negros foram trazidos como escravos para trabalhar no nosso país. O Brasil ainda hoje ele mantém o racismo presente dentro de muitos brasileiros. Ainda assim que tenham sido libertados pela Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Na verdade, eu acredito que esses problemas eles vêm se agravando cada vez mais. Por quê? Porque podemos destacar as condições de vida, a desigualdade, o acesso ao trabalho, a moradia, não é verdade? Principalmente quando se relaciona à justiça. Se a gente for observar as favelas dos países, do nosso país, na realidade, ou o sistema até então penitenciário, o que é que vamos encontrar? Ainda assim vamos encontrar um maior número de negros. Aí eu pergunto, questiono até quando o racismo vai persistir na realidade diante do nosso país, no mundo inteiro, né? Mesmo ainda assim, se deparando séculos após séculos, o racismo ainda está presente. Então, eu acredito que um dia, se tivermos uma lei mais dura, uma política mais justa, possamos até então resolver esse problema, né? Mas ainda temos longos caminhos a percorrer, não é verdade? Bom, espero que vocês estejam gostando da aula de hoje.
E aí vai uma super dica para vocês. É muito importante para ajudar na escrita, principalmente diante de um artigo de opinião, que você esteja familiarizado, na estrutura, certo? Onde vocês leiam bastante jornais, revista, até mesmo nos aplicativos de vocês aí, certo? Façam uma leitura racional e atenta, porque não adianta só ler por ler. Analise as introduções, os desenvolvimentos, observem textos, artigos de opiniões para vocês estarem praticando, diferente de cópia. Fazer a leitura e compreender é totalmente diferente, certo? De fazer uma cópia, até mesmo porque a gente sabe que cópia é plágio, não é verdade?